E a próxima palestra é sobre os impactos do surf na zona costeira, com o Fabrício Basílio Almeida. O Fabrício ele é doutor em geociências, com ênfase em gestão com base ecossistêmica de áreas marinhas protegidas e biogeografia. Ele atua desde 2003 na área ambiental e com unidades de conservação. Fabrício é pesquisador do Laboratório de Gestão Costeira Integrada da Universidade Federal de Santa Catarina e do Observatório de Áreas Protegidas também da UFSC. Além disso, o Fabrício, como já se apresentou na entrada, ele é diretor do Instituto Aprender Ecologia. Fabrício, seja bem-vindo novamente. Tens 15 minutos para a tua apresentação. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Vamos continuar aqui. Vou compartilhar a minha tela da apresentação. Espero que todos estejam vendo. E deixa eu só botar a tela cheia aqui. Bom, então voltando aqui para falar sobre esse tema, então, sobre os impactos do surf na zona costeira do Brasil. Bom, como eu já tinha falado, sou o Fabrício, né, diretor da Aprender. E aqui começo com essa foto, linda foto aqui, feita pelo Cadu Fagundes, aqui na ilha de Santa Catarina. Bom, eu sei que já foi mencionado, mas eu gostaria novamente de mencionar os parceiros dessa jornada, né? Save the Waves, que está nos apoiando aí com a criação do site, desse webinar e dos próximos workshops que vão acontecer na sequência, em março agora de 2021, da região que faltaram, né? Por conta da pandemia desse ano passado. Então, nós vamos realizar os workshops da região sul e da região norte e nordeste do Brasil. A da região sudeste já foi realizada, como foi mencionado aqui nas apresentações. Gostaria de agradecer imensamente o Instituto Linha d'Água, através do Henrique, né, principalmente por acreditar no projeto desde o início lá e nos apoiar, dando os primeiros passos dessa jornada que a gente está no caminho, né. Também a SOS Mata Atlântica, pelo todo o apoio do workshop presencial que a gente realizou lá no Rio de Janeiro, né, no Museu do Amanhã, no lindo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a participação bastante intensa de várias pessoas e surfistas da região, né, de todos os estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E também gostaria de mencionar aqui o agradecimento em nome da professora Marinês Scherer, coordenadora lá do Laboratório de Gestão Costeira da UFSC, pelo apoio técnico e também logístico dos eventos e abrir espaço para a gente durante o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, que, inclusive, quase que tivemos que mudar de auditório de tantas pessoas que estiveram presentes naquele evento, querendo participar e conhecer mais sobre as reservas de surf. Eu acredito que todos que estão participando aqui têm esse mesmo interesse em saber o que são as reservas de surf e como que elas podem contribuir, então, na conservação dos nossos picos de surf e também dos nossos ecossistemas marinhos e costeiros aqui do nosso bioma Mata Atlântica, considerado um hotspot de biodiversidade, né, em escala mundial. Bom, eu começo com essa frase aqui dizendo: as ondas fazem parte do complexo ambiente marinho. Se protegermos os nossos habitats de surf, protegeremos o oceano para todos. Lembrando que a gente pensa no oceano como outras vidas, não só a espécie humana, mas muitas vidas que utilizam, que necessitam e que nos trazem benefícios, né, para a gente poder sobreviver nesse mundo marinho, vamos dizer assim, né, que 70% a gente tem água no planeta, nos oceanos, né? Então, tudo que a gente tem e faz, a gente depende dos oceanos, não adianta a gente querer negar isso. Bom, eu sempre gosto de mencionar nessa apresentação o que a gente, num programa brasileiro de reserva de surf, o que a gente entende como surf. O surf não é só a pranchinha, é a pranchinha, né, da WSL ali, que a gente entende que o surf é o processo de percorrer uma onda. E isso se dá através de uma variedade de técnicas,
tanto a pranchinha, quanto o longboard, bodyboard, até o board surf também, né? O kneeboard, o skimming, caiaque, stand-up paddle, exceto esportes com motor, que, né, jet ski e tal, aí não está dentro desse escopo que é surf do Programa Brasileiro de Reserva de Surf. Então, na verdade, criar reserva de surf, a gente pode pensar não só uma reserva de surf para pranchinha, para prancha pequena, né, shortboard, mas também a gente pode pensar, quem sabe não teremos uma reserva de surf focada em longboard, uma onda icônica de longboard no Brasil, ou uma onda icônica para bodyboard, enfim, nós temos campeão mundial, inclusive, de skimming, né, brasileiro. Quem sabe não teremos um local, uma onda que seja importante para o stand-up e seja uma reserva de surf. Então, eu gosto de deixar bem claro isso, que quando a gente fala em surf, não é só pranchinha. Envolve todas as técnicas de surf de percorrer a onda. Mas por que criar reservas de surf? Bom, 40% da população mundial, cerca de 2,5 bilhões de pessoas, vivem até a 100 quilômetros da zona costeira. No caso do Brasil, aproximadamente 50 milhões de pessoas vivem na zona costeira do nosso país. O que isso significa? Que essas áreas vão ter uma maior demanda por recursos e degradação, né? Ao mesmo tempo, nós vamos demandar mais recursos e também vai haver uma degradação maior em larga escala nesses ambientes, né? Através da percepção de ambientalistas, cientistas, surfistas, existe uma série de ameaças sobre as ondas, sobre os picos de surf importantes, como, por exemplo, perda de qualidade das águas do oceano e dos rios, né? Lixo no mar, mudanças na linha de costa através de construção na orla e erosão, desaparecimento e alteração das ondas por conta dessas mudanças que podemos ter. Aqui só trouxe uma imagem de Balneário Camboriú durante o verão, né? A quantidade de gente que tem, a quantidade de prédios que foram construídos nesse local. E aqui também uma imagem de Jurerê Internacional, aqui em Florianópolis, mostrando um dia depois do Ano Novo. A quantidade de... Veio muitas pessoas, trazem a economia, trazem recursos financeiros, mas, ao mesmo tempo, também trazem problemas, né, para a região, caso a gente não tenha um planejamento, uma gestão adequada desses ambientes. O turismo é a grande responsável por essa circulação das pessoas daqui para lá, né? A gente vai surfar em outros locais, é turista, as outras pessoas vêm do local onde a gente mora, que também são turistas, enfim. E nesse sentido, o turismo, falando de turismo do surf, o turismo, por exemplo, responde por aproximadamente 10% do PIB mundial, né? É bastante, o que equivale a 8,8 trilhões de dólares, né? Com geração aí de 320 milhões de postos de trabalho, com um índice aí de crescimento de 4% ao ano no turismo no geral no mundo, né? E um dos setores que vem ganhando bastante ascensão em termos mundiais, tanto no número de turistas quanto no impacto econômico, chama-se turismo de surf. Então, o surf hoje é uma atividade classificada como, assim, é difícil até chegar a um valor exato, porque o turismo do surf, ele é classificado dentro do turismo no geral, ele é classificado tanto em turismo de esporte, quanto em ecoturismo ou turismo de sol e praia. Então, às vezes, para chegar num valor exato de economia que o surf gera, é difícil chegar nesse valor, por conta de que o surf está em várias áreas do turismo, né? Por exemplo, o surf ele já é considerado um dos esportes mais praticados do mundo, né? E estima-se aí cerca de 55 milhões de surfistas no globo, no planeta. E o que acontece? Essa ascensão do esporte, do surf, ele vem atingindo positivamente diversos setores econômicos. E aí estima-se aí cifras ao redor de 50 bilhões de dólares ao ano somente o surf, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é no Hawaii, ao mesmo tempo você tem uma invasão, uma crowd imensa, né? Enfim. Tem alguns exemplos de quanto de economia que gera o surf no mundo. Vamos dizer lá um São Clemente, lá na Califórnia, na terra do Trent, lá.
Foi feito um trabalho a partir da Save the Waves, né, a Surf Economics, lá de São Clemente, e o rendimento gira em torno de 8 a 13 milhões de dólares por ano, somente o surf. No caso de Pichilemu, no Chile, essas cifras aí variam de 2 a 8 milhões ano também, somente o surf. Aqui, o Quito acabou de mencionar a guarda do Embaú, né, que gera aí cerca de 4 milhões de dólares ano, numa comunidade de aproximadamente 1.000 habitantes. Isso é bastante, né? Fazer vezes 5 dá 20 milhões de reais somente ali para a guarda o surf gera. Mas, e outras localidades? A Ilha de Santa Catarina, a gente não tem ainda esse trabalho. Quanto que gera de economia, por exemplo, o surf aqui na Ilha de Santa Catarina? Eu acho que é uma cifra bastante importante. Ubatuba, quanto que gera o surf lá em Ubatuba? Fernando de Noronha, quanto que geraria economicamente o surf para essas localidades? Então, as reservas de surf, elas vão proporcionando que a gente conheça melhor os nossos picos de surf no Brasil como um todo, né? No Brasil, o surf já é considerado o segundo esporte mais praticado. E a gente tem aí estimativas de 5 a 7 milhões de surfistas no Brasil. E nesse sentido, então, o que a gente observa é que o surf ele precisa estar mais presente nas pesquisas e debates, por conta do poder público da sociedade organizada, como um novo vetor de transformação da zona costeira nacional, né? Então, o surf, ele também é responsável pela mudança, pelo desenvolvimento, ou pelo crescimento de locais no mundo inteiro, né? E no Brasil também. Eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui, no caso, a etapa do Rio de Janeiro, lá no WCT, olha a quantidade de pessoas que tinha nesse campeonato. Lá em Saquarema também tem imagens, quantidade muito grande de pessoas, talvez até mais pessoas do que um jogo de futebol, um estádio aí famoso, Maracanã, enfim. Né? Então, o surf, ele cada vez cresce mais e temos muitos surfistas e o Brasil, ele tem como tem uma costa muito grande, de 8.500 quilômetros, a gente tem uma quantidade muito grande de picos de surf, que eu vou mostrar aqui também a seguir. Bom, com relação à economia e turismo do surf no Brasil, a gente conhece, todo mundo conhece, né, no mundo inteiro, não só a gente brasileiros, mas como o Brasil sendo o país do futebol, né? Mas esse estigma aí está mudando com a ascensão do surf, né? Com essa costa larga, grande, de 8.500 quilômetros de costa, que é extremamente recortada, a gente tem milhares de praias com variedades de condições, ondulações, e ventos e todas as condições oceanográficas, proporcionando surf no país inteiro, né? Então, nesse sentido, o Brasil tem um potencial muito grande para alavancar ainda mais o esporte e a economia, né? A contribuição do turismo no Brasil ao PIB varia aí cerca de 8%, que representa cerca de 150 bilhões de dólares para a economia, sendo, então, no caso, o surf sendo um agente importante nesse desenvolvimento do turismo nacional. Aqui, como eu vinha falando, o Brasil e seu poder de transformação territorial. Então, um estudo realizado por McGregor e Willis, em 2016, eles fizeram um mapeamento dos picos de surf ao redor do mundo. Eles, com imagem de satélite, né, conseguiram fazer esse estudo. Eles chegaram a um número de 5.000 picos de surf no mundo, a gente sabe que é mais do que isso, e no Brasil, desses 5.291 estão no Brasil, que equivale a quase 6% desse total. Então, o Brasil é considerado o terceiro país com o maior número de picos de surf, atrás da Austrália e dos Estados Unidos. Então, o potencial que o Brasil tem com relação ao esporte, o surf, né? E também com relação à conservação desses lugares. Então, no Brasil como um todo, nesses 8.500 quilômetros de costa, a gente tem picos icônicos do surf. A gente precisa conhecer mais e valorizar mais esses lugares, conservar esses lugares, conhecer. Então, é isso que as reservas de surf então, têm o sentido de proporcionar. Mas os impactos causados pelo turismo, eles vão além da economia. Também envolve questões socioculturais e ambientais. E podem ser positivos, né? E também podem ser negativos esses impactos, né? Causados pelo esporte, pelo surf, no caso.
Em termos econômicos, esse branquinho é um impacto positivo, ou seja, gera empregos. Ao mesmo tempo, você tem um impacto negativo da elevação dos preços dos produtos para as pessoas que vivem ali. Um outro impacto positivo, oportunidade de diversificação para as economias locais, né? Um impacto negativo na economia, especulação imobiliária. Impacto positivo econômico, a gente tem a atração de investimentos estrangeiros. E como outro impacto negativo econômico, a gente tem a tendência de lucros nas mãos de poucas pessoas. Então, a gente tem impactos positivos e negativos. Com relação aos impactos na área sociocultural, a gente tem a valorização das tradições culturais, né, como um impacto positivo, e, ao mesmo tempo, negativamente, o choque de culturas, né? Uma promoção do artesanato local e, negativo, a aculturação. Um forte fortalecimento da inserção dos estudantes no esporte, isso é muito legal, né? E, infelizmente, um aumento da criminalidade por conta de muitas pessoas vindo para aquele local. E, com relação a impactos positivos e negativos na área ambiental, nós temos uma valorização das áreas protegidas, né? A reserva de surf ela é uma área protegida. Uma pressão sobre os ecossistemas naturais pela quantidade de pessoas, se não for feito de forma organizada. A sensibilização para ações de preservação, as reservas de surf proporcionam isso, como impacto negativo de poluição, tanto do ar, quanto da água, quanto sonora. Quanto o impacto positivo ambiental, a inclusão de padrões de qualidade daquele local. E o impacto negativo na área ambiental, um crescimento desordenado de alguns locais. Então, nesse sentido, é possível observar que o turismo pode causar impactos negativos importantes nas localidades ao redor do mundo. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, caso esse crescimento seja de forma desordenada. E aí, por isso que entra as reservas de surf. As reservas de surf, ela tem um potencial para contribuir significativamente, então, no engajamento e cooperação entre toda a comunidade do surf daquela localidade. Principalmente para combater esses impactos negativos nos tipos de surf e melhorando os impactos positivos. Então, nesse sentido, a comunidade daquela onda importante, ela tem a oportunidade de pensar aquele local, de trabalhar sobre aquele local, de planejar aquele lugar, uma reserva de surf, ela tem esse potencial, como o que tu acabou de falar agora. Imagina, são 27 pessoas envolvidas diretamente, fora as outras pessoas que também participam das ações. Então, assim, você tem um grupo de pessoas multidisciplinar de várias áreas de conhecimento, da pesquisa, empresários, surfistas, enfim, tem várias pessoas pensando naquele lugar e planejando aquele local e preservando aquele local, conservando para que aquele local continue a gerar benefícios positivos, econômicos, ambientais, entre outros. Com relação ao surgimento do surf no Brasil e seu poder de transformação territorial, então, desde a década aí de 30, onde começou, né, que diz a história, começou o surf na década de 30, ali na região sudeste do Brasil, Santos, Rio de Janeiro. E se a gente for pensar, o surf é um dos esportes que mais cresce no mundo e no Brasil mais recentemente, a gente pode concluir que muitas cidades litorâneas, com onda de média e alta qualidade, sofreram influência dessa indústria no seu desenvolvimento, desde lá da década de 30, com mais ênfase na década de 70, final da década de 70 e a partir da década de 80 começou a dar um boom maior do surf, e esse desenvolvimento se deu principalmente na região sul, sudeste e nordeste do país. A gente tem vários exemplos de lugares que se desenvolveram, que cresceram a partir do surf, né? Esses dias eu estava até vendo um programa no canal Off, falando, então, aquele 80 e tal, falando, então, como lugares que se transformaram com o surf aí no Brasil, né? Então, nesse sentido, é possível concluir que, historicamente, o surf tem, sim, grande influência no desenvolvimento territorial da zona costeira e ainda continuará a fazê-lo, pois a ascensão do esporte encontra-se em plena evolução. Alguns exemplos de cidades que se desenvolveram e se transformaram pelo surf. Aqui uma imagem lá do Pier de Ipanema, na década de 70, num campeonato de surf, bastante gente para a época. Aqui o Hang Loose Pro Contest de 1986, aqui na Praia da Joaquina, em Florianópolis, a quantidade enorme de pessoas
E se a gente for pensar quantas pessoas vieram morar em Florianópolis depois desse campeonato, muita gente. Florianópolis é um grande exemplo que se transformou por causa do surf. Você tem uma porcentagem muito grande de pessoas que vieram morar aqui por conta das ondas, Garopaba, na Bahia, Itacaré, você tem Ubatuba, você tem vários lugares no Brasil que se transformaram por conta do esporte, né? E as reservas de surf é isso, a gente quer conhecer melhor esses lugares, a gente tem lugares que a gente talvez nem conheça, então a ideia é que, infelizmente, né, essa pandemia não nos proporcionou que esse evento fosse presencial, mas nós queremos, assim que acabar essa pandemia, esse vírus passar, a gente quer conhecer todos esses lugares, conhecer as pessoas todas que estão assistindo aqui e que têm interesse em conservar seus picos icônicos no Brasil. Para finalizar, então, a gente entende que o desenvolvimento socioeconômico de uma região ele depende do crescente fluxo dos turistas que visitam, e, consequentemente, da construção de infraestrutura para receber essa demanda, né? O que torna imprescindível a orientação das estratégias desse desenvolvimento turístico, de forma a garantir a sustentabilidade dos ambientes, levando em conta a realidade regional. Caso não haja planejamento por parte do poder público, é necessário avaliações contínuas para colocar na balança os custos e benefícios desse desenvolvimento da região. Alguns instrumentos eles podem ser importantes nesse momento, como no caso, como a gente está falando aqui, as reservas de surf. Por quê? Porque elas envolvem organizações da sociedade civil e outros atores locais, no sentido, então, de dar visibilidade a uma determinada onda e os aspectos que compõem, os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais. E, ao mesmo tempo, manter esse santuário sagrado para o futuro das próximas gerações, né? Incrementando, então, os benefícios de um turismo responsável, integrado e participativo, o que as reservas vão possibilitar. Bom, desde já, então, agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Essa apresentação vai ficar disponível e também meus contatos estão aqui, fabrício@planeiro.org.br. Se quiserem falar com a gente está lá, tem nosso Facebook, nosso Instagram, telefone, pode entrar em contato que a gente está na escuta. Muito obrigado pela atenção e seguimos na programação. Obrigado. Muito obrigado, Fabrício. Mais uma importante contribuição, muito esclarecedor esse tema dos impactos do surf na zona costeira. É pano para bastante debate, muito esclarecedor.